Antes de fazer a leitura do texto, que será o alvo da nossa exposição essa noite, de Mateus 10, 16 a 20, eu gostaria de apresentar alguns números importantes para que você entenda bem sobre o tema principal da pregação dessa noite. São alguns números em relação à perseguição aos cristãos no mundo de hoje. Segundo dados publicados por uma organização chamada Portas Abertas, neste ano eles divulgaram, ali em janeiro, números atualizados acerca da perseguição aos cristãos no mundo. A organização Portas Abertas é uma ONG, né? uma associação, uma entidade que servem a cristãos em perseguição, que serve à igreja perseguida. E eles levantaram os números e chegaram a um total de 144 países do mundo que enfrentam perseguição contra cristão. Se você pegar os dados da ONU, são um total no mundo de 193 países, em pelo menos 144 há algum tipo de perseguição, sendo que em 38 desses países há graves violações aos direitos humanos dos cristãos. Ao todo, são 245 milhões de cristãos que sofrem hoje perseguição. Isso representa 1 em cada 9. 1 em cada 9 cristãos no mundo enfrentam perseguição. Entre 2017 e 2018, houve registrados, ou seja, a estatística, né? E a gente lembra que a maioria dos casos nunca vira estatística, né? A maioria dos casos não são reportados, então é provável que talvez a maioria não seja reportada e não vire número, mas aquilo que virou estatística, foram 4.305 cristãos mortos em um ano por causa da sua fé, com o motivo de defender a sua fé. Ou seja, pelo menos 12 cristãos são mortos no mundo por dia por causa da sua fé. 12 cristãos por dia morrem por defender o cristianismo. E é importante nós sabermos disso, porque quando nós falamos de perseguição, isso parece um assunto de séculos passados. Parece que a gente está falando de algo que só houve na igreja lá nos primeiros séculos. Mas não, existem perseguição aos cristãos desde sempre. E esse é o grande assunto que nós vamos abordar essa noite. Cristãos perseguidos. Jesus, ele alertou os seus discípulos sobre essa realidade. E nós, nessa noite, vamos aprender com Cristo sobre isso. Nós veremos, com base no texto de hoje, a origem dessa perseguição, o motivo pelos quais os cristãos são perseguidos no mundo e qual a postura que o cristão deve ter diante da perseguição. Então eu convido os irmãos a acompanhar a leitura do texto, Mateus 10, versos 16 a 20. Diz o seguinte: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Bondoso Pai, soberano Senhor, nós pedimos mais uma vez a direção do Teu Santo Espírito durante essa exposição do texto, de um assunto, Pai, que muitas vezes parece tão distante da nossa realidade, mas que existe desde o primeiro ano de cristianismo, que existe desde sempre, que é uma perseguição imposta aos cristãos por causa do seu Senhor. Pai, eu oro por tantos e tantos irmãos em Cristo que hoje mesmo estão enfrentando inúmeras dificuldades para se manter em sua fé cristã, que enfrentam risco de vida, Senhor, que enfrentam uma morte chegando
a todo momento, Senhor, por conta de defender unicamente o sobrenome cristão. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor sustente todas essas pessoas, da mesma forma que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos mostre a importância, Pai, de nós, como uma igreja livre, levantar os nossos clamores por conta desses irmãos e também aproveitarmos esse tempo para nos dedicarmos cada vez mais à Tua palavra. Que a gente desfrute dessa misericórdia e dessa bondade que o Senhor tem conosco para buscar com toda a nossa força a Tua palavra, para nós buscarmos com toda a nossa força proclamarmos o Evangelho neste mundo. Pai, que o Senhor possa falar conosco por meio do texto, que o Senhor nos ensine aqui essa noite. É por isso que nós oramos em nome de Cristo. Amém. O texto anterior, irmão, que nós analisamos nas duas últimas pregações aqui em Mateus, nós vimos algo bem importante em relação à nossa interpretação da Bíblia, a maneira como nós devemos interpretar o texto bíblico. Eu não sei se todos lembram, mas eu comentei que nem tudo na Bíblia foi escrito para nós, mas tudo foi escrito para o nosso proveito. Esse é algo que nós devemos entender ao interpretar a Bíblia. Que nem toda palavra que está aqui na Bíblia foi escrita diretamente para nós, porém tudo foi escrito para o nosso proveito. Nos versículos 5 a 15 que nós já vimos, nós temos ali instruções específicas de Jesus para os seus 12 apóstolos. Eram palavras direcionadas para eles, né? Era algo bem específico, inclusive para a missão específica que eles teriam ali. Já o texto de hoje, ele vislumbra uma realidade posterior. São instruções aos discípulos, agora não mais aos 12 especificamente, sobre a realidade que eles encontrariam no futuro do seu ministério. Portanto, essas instruções do texto de hoje, que foram dadas para os discípulos naquele momento da história, servem igualmente para nós hoje. Lembram que o Evangelho de Mateus, ele não foi organizado pelo apóstolo de maneira cronológica, mas de uma maneira lógica. Você pode notar, se a sua Bíblia aí possui as referências cruzadas, então talvez, se for igual a minha, você vai ver que cada subtítulo de cada parágrafo predicante aqui, há os textos paralelos ali. Todos têm isso aí na sua Bíblia? Mostra ali onde está narrado esse evento em Marcos, em Lucas ou João, né? Todas as Bíblias normalmente apresentam isso. Então você vai notar na sua Bíblia que o texto anterior a esse, dos versos 5 a 15, ele colocava os textos paralelos em Marcos 6 e Lucas 9. Já o texto de hoje, que nós temos aqui em Mateus, que está aí na sequência imediata, você vai reparar que ele vai ser registrado apenas em Marcos 13 e apenas Lucas 21. Ou seja, não faz mais parte daquela ordem específica aos 12 para aquela missão mais rápida e específica. Agora nós temos um texto mais amplo, mais geral, já tratando do ministério dos discípulos numa escala maior. Outro motivo que mostra para nós que esse texto é uma instrução mais ampla é o tempo verbal utilizado. No texto anterior, Jesus fala sempre no tempo presente. Procurem o povo de Israel, curem enfermos, não levem dinheiro, ele diz, né? Já no texto de hoje, o tempo é futuro. Vocês serão levados a tribunais. E quando isso acontecer, faça isso ou faça aquilo. São as instruções mais do tempo futuro. O texto também de hoje fala de gentios, que eles seriam testemunho aos gentios. No texto anterior dizia que os discípulos, os 12, não deveriam nem ir no caminho dos gentios, não deveriam procurar os gentios. Então você vê que são textos diferentes, um contexto diferente. Hoje esse texto fala muito mais a nós diretamente do que falava o texto anterior. Então, tendo feito essa breve introdução, vamos para a análise do texto, iniciando pela origem da perseguição. Agora nós vamos ver aonde se origina a perseguição ao cristão. A primeira parte do versículo 16 nos apresenta o cenário geral, o ambiente que os discípulos encontrariam na sua missão. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. O retrato que Jesus fornece em relação aos seus discípulos em missão é um ambiente completamente hostil. Os seus discípulos são como ovelhas,
enviados para o meio de uma alcateia. Nenhuma outra descrição poderia ser mais forte ou mais clara nesse sentido. É muito fácil para nós imaginarmos, e ainda muito mais para eles que viviam no contexto de pastores de ovelha, de imaginar como que ovelhas são tratadas no meio de lobos. Fica fácil de imaginar, larga uma ovelha no meio de muitos lobos, o que vai acontecer? Os lobos vão lá fazer carinho na ovelha, tratar como um semelhante? Não, eles vão buscar devorar aquela ovelha. O cenário, portanto, que nós temos aqui é, de um lado, os discípulos de Jesus, retratados como ovelhas indefesas em meio a um ambiente extremamente perigoso. O que nos resta agora é identificar quem são esses lobos aqui do texto. E o versículo 17 começa a nos revelar quem são eles. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Tenham cuidado com os homens. E quem são esses homens? Será que todo homem, de maneira geral, são perseguidores em potencial dos discípulos de Cristo? Será que Jesus está aqui orientando que cada pessoa é um potencial perseguidor? No caso do texto, não. Jesus tem um tipo de homem específico. Ele possui um público-alvo aqui neste momento. Os homens aqui são aqueles que os entregarão aos tribunais. Onde tribunais, no texto original, no grego, é a palavra sinédrion. Ou seja, sinédrio. Não sei se você prestou atenção em Atos 23 hoje. Por diversas vezes nós vemos Paulo ali de frente ao sinédrio, se justificando. Ele estava sendo ali julgado por um sinédrio, que é o quê? Um concílio. Mestres religiosos reunidos ali, que tinham autoridade sobre o povo judeu. Então é o sentido de um conselho judicial. E esses homens açoitarão os discípulos aonde? Nas suas sinagogas. Pronto. Os homens aqui do texto, os homens que Jesus tem em mente, possuem as suas sinagogas. Quem são eles? O próprio povo judeu. De maneira mais específica, os líderes religiosos do povo judeu. Jesus está alertando os seus discípulos sobre a perseguição imediata que eles experimentariam. E isso se cumpriu integralmente na história cristã. A primeira perseguição que o cristianismo experimentou veio de dentro do judaísmo. O cristianismo, ele era inicialmente considerado como uma seita judaica. Ele era considerado uma seita dentro do judaísmo. E aí os líderes judeus, eles impuseram no primeiro século uma grande e forte perseguição aos cristãos. E você pode ver isso claramente no livro dos Atos dos Apóstolos. Os discípulos, em diversos momentos, são levados aos concílios, ao sinédrio. Eles eram açoitados, apedrejados, sempre dentro do contexto judaico. Então, a origem da perseguição que os discípulos aqui enfrentariam, naquele momento da história, neste momento aqui do texto, viria da própria nação eleita pelo Senhor, o povo judeu, a nação de Israel. E é muito fácil aplicarmos o texto para nós hoje. É bem provável, irmãos, que depois de Estevão, que é considerado o primeiro mártir do cristianismo, é muito provável que depois dele não houve um único dia da história da humanidade onde um cristão não tenha sido morto por causa do nome que carrega. É muito improvável que não tenha havido um único dia na história, desde a morte de Estevão, que um cristão não tenha sido morto por causa da sua fé em Cristo e na obra dele. Os números oficiais que eu acabei de ler mostram isso. Atualmente são 12 cristãos mortos por dia. Nenhum povo no mundo, nenhuma outra religião sofreu de alguma forma ou sofre por conta da sua fé como o povo cristão. Nenhuma. No início, a perseguição vinha do povo judeu.
Depois, ela veio pelo Império Romano. Depois, veio pelo mundo árabe. Depois, pelo comunismo, pelo islamismo, e aí vai em diante. Ao olhar para a história do cristianismo, você percebe a veracidade dessas palavras de Cristo. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Se você estuda a história da igreja, você percebe quão verdadeiras foram essas palavras. E o mais incrível, irmãos, é que isso, que deveria ser um motivo mais do que suficiente para fazer qualquer pessoa com o mínimo de sensatez, com o mínimo de raciocínio lógico, abandonar esse caminho, né? Se pensarmos racionalmente na expressão que Jesus diz, quer ser meu discípulo? Então saiba, eu vou enviar você como se fosse uma ovelha para o meio de lobos. Se nós fôssemos pensar racionalmente, isso seria motivo para nós seguir por outro caminho. Obrigado. Eu não quero isso para a minha vida. Quem é que quer ser devorado? Quem é que quer sofrer perseguição? Ninguém. Ninguém quer isso. Nós não queremos isso. E a perseguição aos cristãos, contrariando totalmente a lógica humana, ela acabou sendo uma confirmação para os próprios cristãos de que eles estão no caminho certo. Isso, ao invés de desanimar e afastar, encorajou. Trouxe ânimo. Trouxe mais ainda credibilidade. Isso encorajou o povo cristão a prosseguir em frente. Ao ponto de um teólogo bem conhecido dos primeiros séculos, Tertuliano, ao analisar a perseguição que os cristãos estavam enfrentando nos primeiros séculos e, ao mesmo tempo, o crescimento do cristianismo, coisas que não batem logicamente, como pode uma religião com tantos mártires, com tanta perseguição, ser a que mais cresce? E Tertuliano olhou para isso. E aí ele teceu uma frase que é uma das mais conhecidas do cristianismo. Ele disse que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Ou seja, quanto mais sangue de cristãos era derramado no solo, mais cristãos brotavam. Vamos pegar o exemplo de Estevão. Pensem só, irmãos, o que faz um homem, sendo apedrejado, se ajoelhar diante dos seus agressores e, nas suas últimas palavras, dizer: Senhor, não os condene por causa dos seus pecados. Onde é que está a lógica humana nisso aqui? O que leva alguém que está sendo brutalmente assassinado se ajoelhar diante daqueles que estão matando ele e dizer em oração: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoe eles esse pecado. O Adriano, na semana passada, ele trouxe o exemplo do martírio de Policarpo. Não sei se vocês lembram, né? É outro exemplo. Como explicar logicamente que um senhor de idade, avançada idade, no dia do seu martírio, tendo a possibilidade de não ser morto por causa da fé, de uma maneira muito fácil, bastava ele afirmar: eu não creio em Cristo. Era só isso que ele precisava fazer. Ele não precisava fazer mais nada, ele não precisava pagar, não precisava fazer nada. Ele só precisava dizer: olha, eu renuncio à minha fé em Cristo. Ele só precisava dizer isso. E aí, quando ele estava diante do tribunal, e não era qualquer morte, né, irmãos? Ele ia ser queimado vivo. Queimado em uma fogueira, vivo. E aí, diante do tribunal, ele diz: por 86 anos eu o servi. Como agora posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Prossigais com a tua vontade. Um senhor de 86 anos. Como explicar isso logicamente? Que poderia escapar de ser morto, talvez de uma maneira mais dolorosa que possa existir. Uma das piores, né, tirando a crucificação, ser queimado vivo. Bastava ele dizer. Ele poderia pensar no seu íntimo: eu vou falar só para me livrar, mas eu creio em Cristo.
eu continuo crendo nele. Mas não, ele foi lá e deu um testemunho da sua fé e não a negou, foi até o fim. Outro exemplo, Inácio de Antioquia. Nasceu no ano 30. Provavelmente conviveu também com os apóstolos, assim como Policarpo. E ele foi martirizado no Coliseu, lá em Roma. Foi devorado por leões. E antes de ser martirizado, ele enviou uma carta para a sua igreja. Dentro da igreja de Antioquia havia pessoas importantes, pessoas poderosas, que poderiam de alguma forma livrar ele daquele momento. E ele manda uma carta para a igreja pedindo para que ela não intercedesse, para que ela não tentasse livrar ele do martírio. E aí você tem a carta, nas palavras de Inácio, ele diz assim: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões, provoquem os leões, para que se convertam em meu sepulcro. Assim serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou o trigo de Deus. Eu quero ser triturado. Eu quero ser moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão puro de Cristo. Como explicar? Como dizer? É os exemplos que nos envergonham. Como explicar isso aqui? Como que logicamente você vai dizer para alguém? Era isso que fazia. As pessoas olharem para esses testemunhos e pensar: o que tem em Cristo que levam as pessoas a esse tipo de atitude que contraria a lógica? Tem que ter algo muito poderoso. Eu quero conhecer, eu quero saber mais. E aí chegavam ao cristianismo. E diante desses relatos, existem duas perguntas, irmãos, que inevitavelmente precisam ser feitas. Talvez você já tenha pensado sobre isso, mas não tem como nós não questionarmos. A primeira: como que isso é possível? Como que alguém, já que nós falamos tanto em contrariar a lógica, como que alguém consegue enfrentar esse tipo de perseguição e um tamanho desse tipo de sofrimento? Como que é possível alguém que está para ser devorado por leões dizer que ele é o trigo de Deus e que ele quer ser moído, triturado, para se tornar o pão de Cristo? Como que é possível? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta: por que Deus permite? Por que Deus deixa os seus filhos amados, preciosos, passarem por coisas desse tipo? Por que Deus não livrou Policarpo? Por que Deus não livrou Inácio? Por que Deus não livrou Paulo, Pedro e tantos outros cristãos que foram martirizados? São duas perguntas que nós inevitavelmente vamos nos fazer. Como é possível suportar e por que Deus permite? A resposta para a primeira: como alguém consegue enfrentar tamanha oposição e tamanho sofrimento? A resposta é dada na própria palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versos 20 e 21, ele diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o tipo de fé. Essa é a qualidade da fé que eu procuro para mim. Essa é a fé que eu quero ver você desenvolver na sua vida. Uma fé que possa afirmar que a sua vida é vivida em Cristo. A minha vida é Cristo. E uma fé que sabe que a morte não é o fim, que é só o começo da verdadeira vida. Que é neste momento da morte onde você vai encontrar aquele pelo qual você viveu. Minha vida é Cristo. Se eu morrer, eu vou apenas encontrar aquele pelo qual eu vivi. E isso é incrivelmente melhor.
Isso que fazia Paulo poder dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É melhor. Porque ele entendia isso. Ele entendia essa realidade futura, do qual ele encontraria o seu Redentor. Esses homens, esses grandes exemplos de fé, eles viviam dentro dessa perspectiva. Não importa o tamanho do sofrimento que eles vão enfrentar neste mundo. Eu corro atrás de um alvo, de um objetivo muito claro. E eu tenho a plena certeza que depois deste pequeno momento de dor e sofrimento, eu vou encontrar uma eternidade de alegria. Uma alegria indescritível. Diante daquele que sofreu por mim e morreu por mim. Essa é a visão. Eu sei que não importa o que eu passar aqui, isso não é nada comparado com o que espera os filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5, 7 e 8 também é dito: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. A fé do crente não se baseia naquilo que ele vê no momento. É uma esperança futura. Bem-aventurados os que creram e não viram. Então, na fé cristã, o futuro, ele é pintado em tons de bênção e felicidade, na presença do seu Senhor. Não há males, não há sofrimentos, que são característicos dessa vida. O cristão deseja aquilo que está por vir. É isso que move o cristão. É isso que o sustenta em tempos de profundo sofrimento, de profunda perseguição. Essa certeza daquilo que está ainda por vir. A segunda pergunta: por que Deus permite que seus filhos amados, preciosos, passem por coisas desse tipo? Mais uma vez nós encontramos em Paulo a resposta, agora em Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se Deus precisar impor sofrimento aos seus filhos, se Deus precisar colocar os cristãos, aqueles que Ele ama, aqueles pelo qual Ele veio resgatar, em situações de sofrimento e perseguição, para que eles sejam transformados e tenham sobre os seus corações o próprio amor dele derramado neles, então Deus fará isso. Se esse for o meio para transformar o caráter dos seus filhos, para fazer eles crescerem na sua fé, Deus fará. Deus colocará sofrimento. Deus colocará perseguição. Nós não temos todas as respostas. Nós não sabemos os motivos que fazem um crente sofrer mais do que o outro. Nós não temos essas respostas. Mas o que nós sabemos é que Cristo está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos desamparará. E se tem alguém que pode se compadecer do nosso sofrimento, este é Cristo. Aquele que verdadeiramente sofreu. E muitas vezes, o motivo do sofrimento cristão é a perseguição, conforme o assunto do texto de hoje. Mas por qual motivo o cristão é perseguido? Vejamos agora o motivo da perseguição. No verso 18 diz: por minha causa. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Os discípulos não seriam perseguidos por quem eles eram. Eles não seriam perseguidos por causa da sua conduta, por causa da sua tradição religiosa. Eles seriam perseguidos por causa do nome que eles carregam. São os cristãos.
Seu sobrenome é Cristo. O discípulo de Jesus carrega o nome de Cristo. É por causa do Senhor é que eles sofrem perseguição. Quando o cristão sofre perseguição, essa perseguição não é direcionada a ele pessoalmente, mas é uma perseguição a Cristo. Lembram de quando Jesus encontrou Saulo de Tarso na estrada para Damasco? O que Saulo estava indo fazer lá naquela cidade? Perseguir os discípulos de Cristo. Era essa a intenção de Saulo. Ele estava indo perseguir os cristãos. E o que Jesus diz nesse encontro tão marcante? Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos, mas Jesus disse para ele: Saulo, por que você me persegue? Porque Jesus é o motivo da perseguição. O apóstolo João, ele narrou palavras bem claras de Jesus sobre esse mesmo assunto lá em João 15, versos 18 a 21. Ele diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. João 15, versos 18 a 21. O motivo da perseguição é muito claro na palavra de Deus. O mundo odeia vocês porque odiou a mim. Eu os escolhi, por isso o mundo odeia vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. E tudo isso vão fazer por causa do meu nome, Jesus falando. Porque eles são incapazes de conhecer a Deus. E aí, além da perseguição, aqui no versículo 18 do texto de Mateus, ele também antecipa o ministério dos discípulos diante do povo gentil. Os discípulos seriam levados à presença de governadores e de reis com um propósito, que era servir de testemunho a eles e aos gentios. Para aplicar isso aqui, irmãos, por incrível que pareça, é difícil falarmos sobre esse assunto, sobre a perseguição por causa do nosso contexto atual. Seria muito mais fácil fazer aplicações sobre isso para cristãos na Coreia do Norte, no Sudão, no Paquistão, no Iraque, no Egito, na Índia, na Turquia, na China, até mesmo no México, que está entre os 50 países que mais perseguem cristãos. Até mesmo Moçambique, né? A Jordana teve aqui, a missionária, essa semana. O país, Moçambique, está em 66 na lista dos países que perseguem cristãos. Até para esses crentes seria mais fácil aplicar sobre questões de perseguição. Porque nós, sejamos francos quanto a isso, que perseguição nós sofremos? Nós estamos aqui bem acomodados, temos uma aguinha gelada, temos cadeiras não tão confortáveis, mas confortáveis, dá para aguentar uma horinha, né? Nós temos uma placa aqui na frente, né, numa avenida relativamente movimentada. Nunca fomos vandalizados por causa disso. Nunca sofremos nenhum tipo de vandalismo, né, nem nada do tipo. Nós estamos aqui tranquilos, sem nenhum tipo de medo, né, que algo possa acontecer com nós. Nada. O único medo é a própria palavra que vem nos dar no meio, normalmente, né? O medo é o que eu vou ouvir aqui, né? Mas fora isso, não há nenhum tipo de medo e receio em relação à perseguição. Por isso que quando o assunto é esse, nós não temos muita empatia com isso. Nós não sentimos exatamente o que sente alguém que sofre isso. Eu até comentei com o Adriano, né? Eu disse para ele: pô, irmão, se tu estivesse pregando a primeira epístola de Pedro em uma outra realidade, ela teria outro peso. Porque o contexto da primeira epístola é de perseguição, é cristãos sofrendo risco de morrer. Né? E aquelas palavras são um encorajamento para eles. A gente olha para aquelas palavras e,
Tudo bem, que legal, né? Isso aí, crentes perseguidos. Nós não temos ideia do que isso significa. E é por conta disso, por causa dessa realidade um tanto quanto distante desse assunto que nós temos, que eu vou fazer algumas aplicações práticas, levando em conta o nosso contexto imediato, mas também algumas aplicações vislumbrando um futuro que talvez chegue, talvez não chegue. O fato, irmãos, de nós não sofrermos perseguições nos termos dos cristãos do primeiro século, nos termos dessa igreja perseguida, que nós vimos os números, né? 12 cristãos mortos por dia. O fato de nós não termos um risco no nosso país, né, de sofrer uma perseguição do próprio Estado, né, perseguindo, prendendo, oprimindo e executando muitas vezes cristãos, isso não significa que nós não experimentaremos de forma nenhuma perseguição na nossa vida. No texto de João, que eu li há pouco, Jesus diz muito claramente: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas vocês não são do mundo. E por conta disso, o mundo odeia vocês. Existe uma incompatibilidade dos interesses entre o mundo e Jesus Cristo. Mundo, para João, né, no seu evangelho, é todo um sistema que vive em rebelião contra a palavra de Deus. É todo um sistema que vive em oposição, que luta contra Cristo e contra os seus princípios. O mundo que nós vivemos, e aí isso serve para o nosso contexto, é um mundo que ama o pecado. É um mundo que ama pecadores. É um mundo que rejeita Cristo e que rejeita, consequentemente, os cristãos. E isso ocorre porque os cristãos estão de acordo com Cristo e lutam contra tudo aquilo que o mundo mais ama. É nesse contexto que nós vivemos, onde um presidente recebe críticas por ir a um evento da comunidade evangélica. E eu deixo bem claro que eu sou totalmente contra a Marcha para Jesus. Mas o presidente foi lá e foi enxurrado de crítica. Mas esse mesmo mundo bateria palmas se o presidente estivesse hoje naquelas paradas do movimento homossexual. É esse mesmo mundo que se ofende ao ver um presidente com evangélicos, mas que não se ofenderia se ele estivesse num palanque da comunidade LGBT. Por isso, irmãos, espere sempre oposição, rejeição, em alguns casos até mesmo perseguição. Toda vez que você se posicionar em favor de qualquer verdade vinda da palavra de Deus, espere por isso. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem impopular. Nós devemos saber disso. Portanto, se prepare para sofrer perseguição vinda de pessoas da sua própria família. Nós veremos no texto da próxima semana esse assunto mais de perto. Se prepare para ser alvo de chacota, ser a piadinha do tiozão nas festas de fim de ano, quando você se posicionar e chamar a sua família: olha, eu queria dar uma palavrinha sobre o menino Jesus que morreu para nos salvar. Eu gostaria de fazer uma oração. Se prepare para ser motivo de chacota. Se prepare para ser alvo de piadas na escola, na faculdade. Quando você omitir uma opinião sobre assuntos que estão sempre na moda entre os jovens. Namoro, sexo antes do casamento. Se prepare para quando você disser que não vai em tal festa, onde vai estar toda a turma, porque aquilo não vai lhe edificar de alguma forma. Ou que naquele dia da festa você tem um culto, e que isso é inegociável para vocês. Se prepare para ser alvo de piada. E nenhuma dessas reações de oposição deve nos surpreender, porque Cristo alertou com as palavras mais vívidas que ele poderia dizer: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Se prepare. Se você não experimenta nada disso, em medida nenhuma,
se você não experimenta nenhum tipo de perseguição, se você nunca ouviu uma piadinha sobre a sua fé, isso pode ser um sinal de alerta. Porque talvez você esteja carregando mais o nome do mundo do que o de Cristo. Talvez você seja mais parecido com um lobo do que com uma ovelha. E aí eu digo, avalie a sua conduta. Será que você tem vivido como um verdadeiro cristão? Aquele que carrega o nome do seu Salvador? Porque se você carregar, saiba que você vai enfrentar oposição. Agora, vislumbrando uma realidade futura, o texto de hoje serve para nos colocar em alerta, no sentido de nos prepararmos para algo que parece ser meio que inevitável quando nós introduzimos o nome de Cristo aos nossos nomes. Nesse tempo de paz que nós devemos usá-lo para nos encher da palavra de Deus. Nós desfrutamos de extrema liberdade e nós devemos usar essa grande bênção de Deus para nós. Nós somos privilegiados, nós devemos usar isso a nosso favor. Porque se a perseguição um dia se intensificar, pode ter certeza que tudo vai ser mais difícil. Porque se hoje, com essa liberdade, nós não nos comprometemos com Cristo, nós não nos comprometemos com a sua palavra, nós não nos comprometemos com a igreja, não espere que isso vai ocorrer em tempos difíceis, em tempos de perseguição. Será que você estaria aqui essa noite se houvesse algum tipo de risco para a sua vida ou a vida da sua família? Será que você estaria no culto? Se houvesse a possibilidade de um exército entrar aqui e prender todo mundo? Será que nós todos estaríamos aqui? É quase certo que não, irmãos. Por isso que hoje, na liberdade que nós desfrutamos, é tempo de nos fortalecermos, de nos enchermos da palavra, de orarmos por nós e por tantos e tantos cristãos que sofrem ao redor do mundo e que não desfrutam desse mesmo privilégio que nós. Nós devemos ser sensíveis a isso. Então, irmãos, nós vimos até aqui a origem e o motivo da perseguição. Vejamos agora a postura dos discípulos em meio à perseguição. Na segunda parte do versículo 16 e na primeira parte do versículo 17, Jesus diz: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens. A primeira orientação que nós encontramos, direcionada à conduta dos discípulos diante da perseguição, é que os cristãos devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A palavra prudente, do grego, ela também pode ser traduzida como sábio, como astuto. E ela está diretamente relacionada à imagem que a serpente possuía na cultura daquele tempo. A nossa tendência atual é sempre relacionar a serpente com o pecado e Satanás. Não é mesmo? Falou em serpente, nós já visualizamos o pecado, né? A queda no Éden e tudo mais. Mas não era a realidade da cultura judaica. O animal em si, eles enxergavam a própria serpente de acordo com a descrição que há dela em Gênesis 3:1. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então eles não relacionavam com pecado, e sim com prudência, com sabedoria, com ser um animal astuto. A orientação de Jesus aqui é que seus discípulos precisam ser prudentes, ter sabedoria em tempos de perseguição. A advertência de Jesus é no sentido que eles não devem se expor a perigos desnecessários. E aqui eu vou dar um exemplo, já contextualizando com a nossa realidade. Vamos supor que aquela lei que o STF estava julgando, né, de igualar racismo com homofobia, fosse publicada e passasse a valer. Nós, os cristãos, vamos enfrentar muitos problemas em relação a isso.
Nós vamos sofrer de fato o risco de perseguição por simplesmente defender uma fé bíblica, né? Nesse caso, nós temos que usar prudência. Em que sentido? Vamos deixar de tocar no assunto? Não. Mas não seria sábio da minha parte, ou nem da parte de qualquer outro cristão, por exemplo, ir para uma marcha, uma passeata dessas paradas do movimento LGBT com cartazes, né, dizendo homossexualismo é pecado. Não seria prudente, né? Não seria sábio da nossa parte procurar a perseguição, né? Você não vai se expor. Mantenha a pregação e Deus é quem sabe. Deus está guiando nossos passos. Então nós devemos ser prudentes, nós não devemos nos expor gratuitamente à perseguição. Porém, prudência e sabedoria, às vezes, elas podem se tornar orgulhosas. E é por isso que vem a segunda instrução. Porque a prudência, a sabedoria, quando ela é desacompanhada da simplicidade, ela se torna orgulhosa. É por isso que nós devemos ser simples como as pombas. A simplicidade das pombas tem relação com a inocência. As pombas, na descrição bíblica, elas aparecem como quase um oposto da serpente. Elas são consideradas animais sem muita inteligência. São animais que são enganados facilmente, são pegos de maneira fácil. Portanto, esse equilíbrio aqui de oposto, às vezes, não é tão fácil de compreender. Carson, no seu comentário de Mateus, ele diz o seguinte sobre esse ponto, abre aspas. Também os discípulos de Jesus, em sua missão como ovelhas entre lobos, devem ser astutos, evitando o conflito e ataque sempre que possível. Mas eles também devem ser sem malícia, ou seja, não devem ser tão precavidos, desconfiados e espertos a ponto da sua prudência degenerar em temor ou fingimento, fecha aspas. Ou seja, o que nós não podemos fazer é usar a sagacidade, a sabedoria, para nunca realmente nos expor. Ou seja, você se torna um cristão que nunca compartilha de Cristo, que nunca proclama o Evangelho sobre a justificativa da prudência. Eu quis evitar o conflito. Então lá no trabalho eu não faço, não falo nada, não compartilho, ninguém sabe que eu sou crente, porque, para evitar qualquer tipo de conflito. Então você está usando a sabedoria, a prudência de uma maneira errada. Ela está te privando de você proclamar de qualquer forma o Evangelho. E agora vejamos as orientações finais sobre a conduta do discípulo diante da perseguição nos versículos 19 e 20. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, quando o conflito se tornasse inevitável e os discípulos fossem então açoitados, levados diante de tribunais, governantes e reis, os discípulos deveriam manter a calma. Eles não deveriam se preocupar. E aqui nós precisamos um pouco do contexto histórico. Nós não podemos pensar nos nossos tribunais, nos nossos governantes de hoje. Naquela época havia muito mais respeito pelas autoridades do que em nossos dias. Naquela época seria impensável alguém fazer piadinha de alguém que ocupasse o cargo de presidente. Por exemplo, tantos anos, piada com Dilma, Lula, agora Bolsonaro. Naquela cultura isso era impensável, as pessoas não faziam esse tipo de coisa, elas tinham profunda reverência e respeito pelas autoridades. Então, era aterrador para um judeu daquele período ser confrontado por uma autoridade ainda mais romana. Eles tinham profundo medo. E se essa autoridade ocupasse um cargo de alto escalão, era um terror ainda maior. Então aqui Jesus está tranquilizando os discípulos com base em uma ajuda que virá do alto. O próprio Espírito Santo falaria por meio deles. E esse ponto aqui é muito importante, irmãos. Reparem no texto aí o que é dito. O Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês.
fala por meio. Veja que não há uma separação aqui entre o Espírito e o discípulo, como duas coisas separadas. O Espírito fala por meio e não no lugar deles. Conseguiram compreender? Então o Espírito Santo não falaria no lugar, mas falaria por meio deles. Isso é bem importante. Por que é importante? É importante para nós não acharmos que os discípulos eles eram completamente vazios de conteúdo. E que naquele momento, diante da autoridade, as palavras sairiam sobrenaturalmente da boca deles, eles falariam coisas que não estavam na cabeça deles. Não é isso. Não é isso que ocorre. E por incrível que pareça, e aqui nós vamos entrar na inacreditável capacidade da ignorância que muitas pessoas têm, essa ideia que hoje muitos pastores têm como desculpa para não trabalhar pesado e duro em preparar um sermão. Ao invés de estudar o texto e preparar um sermão que custa tempo, eles vêm com isso aqui. Que texto vai ser hoje, pastor? Ah, irmãos, hoje eu não sei nem o texto, porque quem vai pregar é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar por mim. Então, eu não me preparo antes, é poder do Espírito. Grandíssimo papo furado de gente preguiçosa, que não quer ter o custo de estudar o texto e de preparar algo decente para a sua comunidade. O que o Espírito faria, no caso dos discípulos aqui, e importante, nessa circunstância específica, estarem serem testemunhas diante de tribunais e gentios. O Espírito atuaria como uma fonte de encorajamento e de auxílio. O Espírito Santo ajudaria o cristão diante das autoridades em organizar o conteúdo que já estava na cabeça deles, para que eles tivessem calma e pudessem expor o Evangelho, as boas novas de Cristo, de maneira clara, de maneira corajosa, e aí sim servir de grande testemunho. Então essa profecia de Cristo aqui foi gloriosamente cumprida na vida de Pedro, João e Paulo, e você pode ler isso no livro de Atos. Você encontra no capítulo 4, no capítulo 21, 22, 23 de hoje, Paulo diante do Sinédrio, falando com clareza, falando com sabedoria, com coragem. No capítulo 24 e 26, a mesma coisa. Nós podemos ver isso se cumprindo na vida dos mártires da igreja. Como nós citamos Inácio, Policarpo. Deus planejou esses encontros. Essas prisões foram planejadas por Deus. Pode ser difícil de ouvir, mas a perseguição aos cristãos é plano de Deus. E por conta disso, por ser plano de Deus, ele não deixaria os seus discípulos desamparados. Ele não deixaria os seus discípulos apavorados, com medo, porque o próprio Espírito de Deus os prepararia para esses encontros. E aí sim os propósitos do Pai seriam cumpridos na história como foram cumpridos. O testemunho sobre Cristo seria entregue com um grande poder. É por conta de tudo isso que nós hoje, irmãos, podemos aprender com esse ponto que a nossa postura diante da perseguição é um conjunto de prudência e simplicidade. Evitando o conflito sempre que possível, porém, sendo a perseguição inevitável, nós devemos confiar que o Espírito Santo nos sustentará e nos ajudará a falar corajosamente sobre as boas novas de Cristo, o nosso Salvador, em qualquer circunstância. Mas não pense que ele vai botar palavras na sua boca. Você precisa estar cheio da palavra. Porque aí o Espírito vai usar aquilo que já está na sua cabeça. E vai vai fazer você expor com clareza e sabedoria as boas novas de Cristo. Então, da mesma forma que o Espírito Santo capacita pessoas por todo o mundo a suportarem terríveis perseguições e manterem os seus testemunhos inabaláveis,
com uma força sobrenatural que nos envergonha muitas vezes. Nós olhamos para os mártires, nós olhamos para tantas histórias de missionários e sentimos vergonha às vezes do nosso cristianismo. Mas nós podemos ter a plena certeza que se um dia Deus tiver isso para a nossa vida, se um dia Deus tiver perseguição para nós, se isso for dos seus planos, nós também seremos capacitados pelo Espírito de Deus. Se isso acontecer, então isso é o melhor para nós. Isso é o melhor. Se aqui no nosso país começar a sofrermos perseguição, vindo do próprio Estado, seja do que for, nós como cristãos não devemos nos desesperar. Nós devemos saber que isso é plano de Deus. E isso é o melhor para nós. Se há perseguição, nós devemos lembrar que a vontade de Deus aos seus filhos é sempre boa, perfeita e agradável. Ou seja, a perseguição será boa, perfeita e agradável a nós. Então, irmãos, o texto que nós analisamos essa noite nos mostra Jesus ensinando aos seus discípulos sobre uma realidade que eles enfrentariam na sequência do seu ministério. A realidade da perseguição, que viria inicialmente por meio do próprio povo judeu, mas que era apenas o início de uma oposição mundial. A perseguição permanece até os dias de hoje, onde milhões de cristãos, neste mesmo instante, estão sofrendo o risco de perder a sua vida por carregar o nome de Cristo com eles. Diante disso, a nossa atitude deve ser de clamor por tantos irmãos que não desfrutam da mesma paz e do privilégio que nós temos hoje. Mas, além disso, devemos aproveitar esse tempo para nos fortalecer, para nos encher do Espírito Santo, pois por mais que a gente não enfrente perseguições, nós sempre enfrentaremos algum tipo de oposição. Devemos nos encher de Deus para resistir ao mundo e estarmos prontos para que, se Deus assim determinar, enfrentarmos perseguições maiores e mesmo assim continuarmos firmes na fé cristã. Pois em Cristo, irmãos, na pessoa de Cristo, com a nossa fé depositada nele, nós podemos ter a plena certeza que nada pode nos separar do seu amor. Nada, absolutamente nada, não importa quão intensa seja a perseguição, quão intenso seja o sofrimento que vem acompanhado dela, em Cristo nós permanecemos firmes, amados pelo Pai, na certeza da felicidade e da paz eterna que espera todo aquele que deposita sua fé unicamente em Jesus Cristo e na sua obra redentora da cruz do Calvário. Essa é uma mensagem popular. Quem de nós quer vir para a igreja e ouvir esse tipo de coisa? Quem de nós, irmãos? Mas essa é a mensagem de Cristo. Essa é a palavra de Deus aos seus filhos. Ela pode ser impopular, mas é a única que realmente salva. Salva não só dos problemas de hoje. Não salva só do nosso dia a dia, dos problemas que muitas vezes as pessoas buscam Cristo para resolver. Mas ela não traz só um alívio momentâneo, mas ela traz uma paz que é eterna. Portanto, seja um cristão. Carregue consigo o nome de Cristo. O nome que está acima de todo nome, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Esse é o único nome que de fato pode nos salvar eternamente. Se depois do meu nome houver a palavra cristão. Meu nome é Fernando e eu sou cristão. Que seja assim com todos nós, irmãos. Independente do que aconteça, que a gente esteja firme na fé salvadora. Vamos orar.